Olá, meus amores! Estamos aqui num dos tópicos mais importantes. Sim, num dos tópicos mais importantes. A gente vai trabalhar aqui sujeito. Vem comigo! Então, galera, a gente vai começar agora a fazer um trabalho. Aproveitar e logo falar com você. Tomou sua água, tomou seu café? Gente, eu preciso de vocês aqui muito acordados, muito dispostos. Tem que ter disposição agora. Essa função sintática, de longe, a mais importante para o estudo em concursos públicos. Se você não domina sujeito, você não consegue, além de fazer uma classificação correta, né, da função sintática, você prejudica a sua concordância, né? Você pode prejudicar muito a sua pontuação. Então, nossa, é fundamental que você esteja extremamente treinado no tocante a essa função sintática. Ai, professora, meu HD já está quase lotado, não cabe mais nada. Então, você vai fazer o seguinte, deleta aí umas músicas aí. Se você é daqueles que conhece Faroeste Caboclo e sabe cantar do início ao fim, delete, meu filho, que é grande, cabe bastante coisa. Você vai ter que arrumar espaço aí dentro para colocar sujeito. É, com certeza, a função sintática mais importante. Ai, professora, mas é porque tem adjunto adnominal, complemento nominal. Vai priorizar sujeito e predicado, ok? Se vai priorizar sujeito e predicado. Então, vem comigo. Olha só. São termos essenciais, olha só, termos essenciais da oração. Eu tenho aqui o meu sujeito e eu tenho aqui o meu predicado. O que significa isso, professor? Essencial. Significa, gente, que não haverá uma oração sem classificação. Cuidado, viu? Classificação destes termos. Professora, mas eu já não sou um nível tão baixo, tão iniciante, e eu me lembro de que há o sujeito inexistente. Então, não tem sujeito. Gente, eu não estou falando que toda oração vai ter sujeito. Sim, há a situação do sujeito inexistente. Ok? Sim, claro que há. Porém, sempre, tem um verbo, tem uma oração, você vai ter que classificar. Você vai ter que classificar o sujeito, e aí vamos trabalhar os tipos, e o que não for sujeito, você chamará de predicado. Então, perceba, sempre haverá a classificação dessas duas partes, desses dois termos. Então, toda a minha oração, ela vai ter um sujeito classificado. Eu não estou dizendo que toda oração tem sujeito, mas uma oração sempre haverá sujeito, classificado. Então, você vai ter que classificar em determinado, indeterminado e inexistente, mas vai ter que proceder aí a essa classificação, ok? E o que não é sujeito dentro da tua oração, todo o resto, incluindo o verbo, é o predicado. Vou aproveitar e colocar até aqui uma pequena... Vou colocar uma pequena definição aqui para vocês. Então, olha só. O meu sujeito é sobre quem a oração fala, sobre aquilo que a oração fala, enfim, sobre o que é que estou falando, isso aqui é o sujeito. E todo o resto, gente, eu vou colocar assim, é coisa bem, você não sei se você vai encontrar assim na gramática, não, acho que em nenhuma, deve estar desse jeito, mas é assim, todo o resto incluído o verbo. Então, classificou o teu sujeito, todo o resto será o predicado. E aí, dentro do sujeito, eu posso ter, outras funções sintáticas e dentro do predicado também. Vamos fazer aqui um exemplo? Olha só. O sucesso não acontece repentinamente. Então, tem aí, o sucesso não acontece repentinamente. O que a gente vai ver? Aqui, de forma bem introdutória, o que é que não acontece repentinamente? O sucesso é o meu sujeito. Gente,
todo o resto vai ser classificado como predicado. Tudo isso aqui é o meu predicado. Percebem? Só quero que você entenda essa divisão macro aí dos termos. Então, ó, tenho blocos grandes. Entretanto, eu posso sair partindo, ó, esse pedacinho aqui apenas é um adjunto adnominal, por exemplo. Ah, esse pedacinho aqui apenas é um adjunto adverbial, né, de negação. Ah, aqui eu também tenho um outro adjunto adverbial, né, e aqui eu tenho de tempo. Você está percebendo, então, que são dois, ó, blocões, são dois termos macro, né, maiores, e dentro deles eu terei a possibilidade de fazer, ó, vou partir nos pedacinhos e posso analisar individualmente, né, cada expressãozinha ou cada pedaço e posso atribuir, né, identificar a função sintática. Mas o todo, ó, esse aqui sujeito e esse todo aqui predicado. Percebem? Ô professor, então é sempre assim, ó, o sujeito no início e todo o resto predicado. Gente, jamais, né? Começo de conversa. Quando você estiver estudando língua portuguesa, raramente você vai conseguir usar essa expressão. Ah, gente, sempre assim, sempre assim. Na língua portuguesa, dificilmente você terá, sempre que, dificilmente, tá bom? Então, as bancas, elas não vão trazer tudo sempre bonitinho, sujeito, verbo, resto, que seria a minha ordem direta da oração. Não, as bancas podem misturar, vem cá. Eu posso dizer assim, por causa da forte chuva, alagamentos aconteceram. Eu vou colocar inclusive um ontem, tá? Aconteceram ontem. Pronto. Olha só o que é que eu tenho aqui. Tenho aqui apenas uma oração, ok? Que fique registrado isso. Tenho apenas uma oração. Vamos identificar aqui o meu sujeito e o meu predicado. Então, vamos lá. O que é que aconteceram ontem? Olha quem é o meu sujeito. Só isso aqui. Mas, professora, está no meio, né? Que interessante. Gente, pode aparecer no meio, no início, no fim. Sujeito, ele... o local padrão dele seria no início, a gente chama de ordem direta, ó, sujeito, verbo, os complementos, é a ordem direta da minha oração. Já vi algumas provas chamando de ordem canônica. Meu Deus, pois é, não custa nada, né? Colocar aqui informação, então a ordem direta. Só que a gente vai ter muitas vezes o sujeito intercalado, o sujeito lá no fim, né? Não tem o menor problema. E você tem que estar extremamente treinado para não confundi-lo com outra função sintática. A gente vai fazer tudo devagar, eu só estou fazendo de forma introdutória, para que você perceba que não tem que ser João comprou o livro. Sempre brinco com essa frase, né? Porque quando eu tô sem inspiração, vai vir João comprou o livro. Você vai perceber aí João comprando o livro aí várias vezes. João comprou o livro, João perdeu o livro, João achou o livro, né? Enfim. Olha só, não vai, gente, necessariamente vir nessa ordem bonitinha. Sujeito, o verbo, transitivo direto, ao objeto direto. Gente, seria muito amor, né? Seria uma oração de vó, né? Mas vai ser da banca, vai ser do CESP, da FCC, da FGV, do Instituto AOCP, da IBAD, da IDIB. Não são as suas vovós boazinhas, né? Elas querem te derrubar, elas querem filtrar, elas querem selecionar os melhores. Os melhores precisam identificar sujeito aqui no meio, no fim. Então, olha só, sujeito aqui. Professor, então já entendi. Nesse caso, eu tenho dois predicados, não é isso? Só tenho um aqui e um aqui. Não, gente. Eu tenho aqui apenas uma oração. Então, calma. O problema é que eu tenho um pedaço aqui, um pedaço do predicado aqui e um outro pedaço aqui. E aconteceram ontem. Mas, gente, é o mesmo, tá? Pelo amor de Deus, não vai me dizer que tem dois predicados. Então, eu tenho aqui, ó, uma parte do predicado, o sujeito está intercalado e uma outra parte do meu predicado aqui. Maravilha? Bem introdutório. E aí, vamos lá? Estão dispostos?
Venha então comigo aprender de vez aqui essa função sintática. Olha só, o que é que eu vou precisar para não errar a identificação do sujeito, para não trocar sujeito com objeto direto, para fazer uma análise sintática segura, correta, uma nota 10, o que eu vou precisar fazer? Gente, eu tenho aí um passo a passo, eu gostaria muito que você seguisse esse negócio, tá? Primeira coisa, identificar o verbo. Professora, eu tenho que começar por aqui, identificando o verbo, isso não é muito básico, não? Galera, já mostrei aqui em outros tópicos que às vezes o aluno subestima essas informações iniciais e acaba perdendo questões bobas por conta de pular essa etapa. Toma cuidado, eu não posso sequer procurar sujeito em um trecho que não tem verbo, porque se ele não é oração, eu não posso falar em termos da oração, concorda comigo? Então, vamos fazer assim, como se isso aqui fosse ligar a chave do teu carro, tá bom? Para o seu carrinho sair, você vai ter que fazer isso aqui. Se não tiver verbo, não vai dar nem a partida, meu filho, vai ficar ali mesmo, tá bom? Então, identifica o verbo, faz isso como um padrão. Depois que você identificar o verbo, o que é que você vai fazer? Classificar o sujeito. Perceba que eu não estou utilizando identificar, estou utilizando classificar. Por quê? Porque eu tenho, gente, vou até repetir depois com calma, mas eu tenho um sujeito determinado, eu tenho um sujeito indeterminado e eu tenho um sujeito inexistente. Então percebe que não é exatamente identificar o sujeito, porque eu só vou conseguir identificar se ele for determinado. Indeterminado, ok, vai ter a ideia de indeterminação, eu não vou conseguir marcar na minha oração, eu não vou saber de quem a minha oração fala. Inexistente, nem haverá sujeito, mas eu preciso classificar. Se eu pular esta etapa, eu corro um sério risco de, por exemplo, olha só, corro um sério risco de cair numa pegadinha mais batida do que tudo nessa vida. Meu jargão aí, que muita gente já conhece, mais batido que a Lagoa Azul na sessão da tarde. Chegaram os candidatos, aí a banca vai, é um objeto direto. Chegaram o quê? Gente, sério, você cair nisso aqui, olha, sério mesmo, você está estudando direitinho, você não pode cair nesse negócio. Chegaram o quê? Os candidatos, isso aqui está totalmente errado, ok? Então, se você pula as etapas, quero procurar logo o objeto. Gente, objeto não é obrigação. Eu posso construir para você aqui dezenas de orações sem nenhum objeto. Objeto não é de jeito nenhum obrigação, ele não é essencial. O que é essencial? O sujeito e o predicado. Então eu terei várias orações em que não haverá nem objeto direto, nem objeto indireto, nem adjunto nenhum, por exemplo. Então, toma muito cuidado. A gente tem que seguir aqui esse checklist para não haver nenhum problema. Então, você vai identificar o sujeito, identificar o verbo, ou seja, garantir que está diante de uma oração. Aí depois você classifica o teu sujeito. Não me interessa qual desses aqui, mas você vai classificar. Apenas após a classificação do sujeito é que você vai classificar as demais expressões. Então, só depois de identificou o verbo, classificou o sujeito, aí você pode classificar o que sobrar, é o resto mesmo, tá, gente? Queria usar essa palavra não, mas é o resto. Depois é que você vai atrás do resto. Pode nem haver esse resto. Então, toma muito cuidado. Em suma, não procura objeto antes de sujeito. Gente, por favor, não procura objeto antes de sujeito. A vontade é de repetir 50 vezes aqui, até você ficar hipnotizado. Não procura objeto antes de sujeito, tá bom? Temos um acordo? Ok? Sigamos.
Olha só os meus tipos de sujeito. Que maravilha, professora, só tenho 3. Muito estranho, porque na época da escola eu me lembro que tinha aquele sujeito oculto, né? Ah, ele morreu, não existe mais, né? Tinha um negócio de sujeito composto, não tem mais não, né? Ah, só são esses 3, que maravilha. Gente, olha só. Tô fazendo essa divisão porque as provas, às vezes, elas trabalham em cima apenas dessas divisões. Mas eu tenho uma notícia a lhe dar. É claro que o sujeito oculto ainda existe, o composto também. É o seguinte, ó. O meu sujeito determinado, ele se divide em simples, composto e oculto. Ressaltando que muitas bancas não usam mais essa nomenclatura oculto. Usam elíptico ou ainda desinencial, tá? Pode ainda aparecer sujeito implícito. Então, olha só, eu tenho dentro do meu determinado, ó, essas 3 variações. Ai, professora, como assim? Significa, gente, que o sujeito é simples, ele é um tipo de determinado, ok? Então, se você percebeu que ele é simples, simples é aquele com um núcleo. Tudo isso aqui de forma geral, vou detalhar tudo, tá? Prepara aí, prepara o juízo que vai ser informação com força. Então, olha só, simples, um núcleo, composto, 2 ou mais núcleos. Ok? Então, ó, se eu tenho um núcleo, sei de quem estou falando, com apenas um núcleo, o sujeito é simples. Se eu sei de quem eu estou falando, ele é o quê? Determinado. Ah, mas agora ele tem 2 núcleos. Não me interessa, eu sei de quem estou falando, ele é determinado. Ah, mas o oculto era para ser outra coisa. Não, gente, o oculto, eu sei de quem eu estou falando também. Só que eu farei isso por dedução. Ok? Ele não vai estar escrito lá, né, para que você olhe com seus olhinhos, né? Tô aí até usando um pleonasmo para você entender bem, mas você vai conseguir chegar à dedução facilmente. Então, ó, ele é também determinado. Então, o que seria um sujeito determinado? De forma aí, né, bem simples, bem simplista. Sei de quem ou do que a oração fala. Ah, essa oração está falando de quem? Do quê? Eu vou saber. Eu sei, eu consigo determinar. Já o indeterminado, galera, olha só. Eu não sei. Não sei de quem a oração fala. Ah, roubaram o banco durante a madrugada. Ah, não sei quem foi que fez esse roubo. Não sei de quem a oração fala, ok? E o inexistente, ó. Ele não existe. Ó, ele não existe. Não há sujeito. Então é basicamente isso aqui, ok? Ainda tem um outro detalhe. Como é que a gente vai fazer em relação a todos esses tipos de sujeito? Galera, em relação ao determinado, você vai chegar a eles perguntando o que é... Opa, não, peraí que eu preciso ganhar um espacinho aqui, que o negócio precisa ficar organizado. Você vai chegar a eles, ó, perguntando assim. O que é que? Você vai perguntar o que é que? Ou quem é que? Você vai perguntar o que é que ou quem é que e você vai fazer, ó, gente, mais detalhado do que isso, só pegando na sua mão, viu? Se eu só ajeitar aqui. Deixar esse desinencial menor para não atrapalhar aqui minha vida. Bem rapidinho. Desinencial. Pronto, agora vamos lá. O que é que você vai fazer? Você vai fazer a pergunta, o que é que? Quem é que? Olha antes. Antes do verbo. Ok? Por favor, faça como a tia está dizendo, tá? Cuidado para não confundir essa pergunta, porque se você fizer um tiquinho diferente, você vai estar perguntando para procurar objeto. Então, cuidado. O que é que? Quem é que? E como faço antes do verbo. Se o teu sujeito é determinado, você vai fazer essa perguntinha para achar o simples, o composto e inclusive o oculto, ok? Joia. Ah, professora, maravilha, me dê a perguntinha do indeterminado. Então, meu amor, agora vamos lá, vamos trabalhar com a realidade. O indeterminado, o que você vai fazer?
Decorar. Ah, não, meu Deus, sim, decorar os casos. Você vai decorar os casos. Professora, eu não posso interpretar, não? Eu, por exemplo, eu vou fazer lá a análise da minha oração e interpretativamente eu vou chegar ao sujeito. Não dá para fazer? Gente, olha, toma muito cuidado. Aqui eu tô falando de análise sintática. Se você chegar à prova, né, lá com as suas, eu tenho aqui uma ideia do que seja sujeito. Se você não se debruça sobre a sintaxe, sobre o estudo das funções sintáticas, você vai cometer erros bobos, né? Erros que, se você tivesse seguido aqui os conselhos da tia, você não ia cometer jamais. Vem cá, olha o perigo. Imagina, alguém roubou o banco. Olha que maravilha. Alguém roubou o banco. Aí você, concurseiro de primeira viagem, achou que português era somente interpretar, né? Ah, não, eu não preciso estudar nada não, na hora eu vou desenrolar. E aí apareceu isso aqui lá, na tua prova. Aí você leu, alguém roubou o banco. Ah, meu Deus, eu não sei quem roubou. Maravilha, vou classificar então, esse sujeito é indeterminado. Ah, professora, tá vendo? Foi de graça. Gente, você acabou de cometer um erro, gravíssimo. Eu não tenho aqui o sujeito indeterminado. Aqui o meu sujeito é simples. Quem é que roubou o banco? Alguém. Sujeito simples, determinado. Mas, professora, eu não sei quem roubou. Gente, então, não é interpretação de texto. Não é interpretação de texto aqui. É claro que eu não quero vocês uns zumbis aqui. Eu vou precisar do raciocínio de vocês. Claro, não vai ser uma receita de bolo infalível. Mas eu não quero que você fique com preguiça de decorar os casos e faça esse negócio aqui, né? Porque isso aqui é um erro gravíssimo, dizer que esse negócio aqui é sujeito indeterminado. Aí, por acaso, quando chegar inexistente, vai ter lá, né? Ninguém fez... Ninguém fez a tarefa. Ninguém fez a tarefa. Aí, mais uma vez, aquele que quer dar um jeitinho, né? Que quer o caminho mais fácil. Vai fazer o quê? Ah, ninguém. Não tem. Inexistente. O que é que você fez? Errou. Então, tá entendendo que o negócio não vai ser por aí? Eu preciso muito da sua dedicação a esse conteúdo, tá bom? Preciso muito que você fixe os tipos, os casos de sujeito simples, de sujeito indeterminado e de sujeito inexistente. Eu vou contar com você, vou contar com o seu esforço por esse bem maior, tá bom? Então, olha só, vou decorar os casos de indeterminado, ok? E inexistente, mesma coisa. Eu vou decorar os casos, ok? Por que preciso decorar? Mais uma vez, tentando aqui te catequizar para que você não desista de fazer aqui o que a tia está te dizendo. Haverá festas neste mês. Olha só. Haverá festas neste mês. Aí você não tá... Ah, não. Eu vou fazer o seguinte, eu vou usar só essa perguntinha aqui, ó. A perguntinha vai resolver a minha vida. Vou fazer a perguntinha. O que é que haverá? Ah, festas. Aqui o meu sujeito. Resolvi, professora, tá vendo, ó? Resolvi com a perguntinha. Errou de novo. Por quê? Porque aqui, ó, eu tenho um caso de sujeito inexistente. Professora, e como danado eu ia saber que era um caso de sujeito inexistente? Você falou para usar a perguntinha. Gente, eu te disse, usar a perguntinha aqui, ó, no caso de sujeito determinado. Haverá, o verbo haver, com o sentido de existir, você precisa já ter a informação prévia de que ele encaixa aqui, ó. Ele encaixa aqui. Eu não pedi, não falei para você decorar os casos? Aí você chega... Faz esse negócio aqui, pega a perguntinha, quer dar seu jeitinho, né? Quer tentar o jeitinho mais fácil. E aí faz o quê? Ah, o que é que haverá? Festa, sujeito, errou. E aí? Tentei fazer o máximo para te convencer. Então, sigam-me os bons, vamos embora. Não tem mais procrastinação aqui, nem choro.
nem reza, vamos embora. Para classificar o sujeito com segurança, o que é que a gente vai ter que fazer então? Isso aqui é um desfecho praticamente do que eu falei até agora. Você vai, checar se a oração traz caso de sujeito inexistente. Então, a primeira coisa, gente, você não vai começar pela perguntinha. Você tem que observar logo se aquela tua oração não se encaixa em um dos casos que a tia apresentou aqui, ó, como sujeito inexistente. E se for, hein, professora? Pronto, acabou, resolveu sua vida, não precisa procurar mais nada. Você não já definiu que é inexistente? Pronto, não há sujeito, pode seguir sua vida, classifique o resto. Ô, professora, e se... eu memorizei direitinho os casos de inexistente. E eu tô vendo que na minha oração, eu não tenho nenhum dos casos. Então, você continua, vamos lá. Então, você vai tentar ver se é caso, ó, checar se a oração permite, né, um caso de sujeito indeterminado. Joia? Então, você vai perceber isso aqui. Então, olha só. Memorizei os casos de inexistente. Olhei aqui, professor, estou muito firme, não é inexistente. Ótimo. Então, eu vou olhar se aqui é um daqueles casos de indeterminado. Professora, já olhei também, não é indeterminado, estou certo disso. Então, olha, que maravilha. Agora sim, usar a pergunta. Agora é a hora de usar a pergunta. O que é que? O que é que? Quem é que? Por quê, amores? Porque agora você pode ter certeza que se ele não é inexistente e se ele não é indeterminado, mas claro que ele é o quê? Determinado. E você chegará a ele por meio das perguntinhas. Massa demais, né? Vem pra cá. Vamos estudar sujeito simples? Você vai perceber que eu vou investir muito tempo aqui no sujeito simples. Não se assuste, quando a gente chegar ao composto, você já terá tudo o que necessita para entender e aí será bem mais rápido. Mas eu preciso de um pouquinho de trabalho duro aqui no sujeito simples. Vem cá. O que é o sujeito simples? Sujeito simples, meus amores, né? Na verdade, eu vou aproveitar até para resgatar aí o conceito de sujeito. Sujeito é sobre quem a oração fala, ok? Ô, professora, por que você não diz quem pratica a ação, hein? Não é mais fácil não? Sujeito é quem pratica a ação. Gente, eu tenho muitos sujeitos que não praticam a ação. Eu posso muito bem dizer a aula foi dada. Não posso? A aula foi dada por Denise? Não posso? Nesse caso aí não está praticando ação. Então, acho muito perigoso você atrelar essa ideia de praticar ação, tá bom? Posso ter uma oração apenas trazendo o quê? Um fato, um estado? Então, vamos lá. Então, sobre quem a oração fala? O simples é aquele que possui, vou pegar meu Azutec, um núcleo. Ele possui apenas um núcleo. Lembra, o sujeito é sobre quem a oração fala, e aí agora eu não vou ficar mais repetindo isso, tá? E o simples é aquele, ó, que possui apenas um núcleo. Professora, tudo bem, mas como vou saber quem é o núcleo? Porque se eu tenho que ter um núcleo para dizer que é simples, eu tenho que saber contar, não é mesmo? Porque se tiver mais de um, vai ser outra coisa, né? Isso, se tiver 2, 3, 4, eu terei composto. Então, você precisa saber contar. Então, vamos colocar em vermelho. Quem pode ser núcleo? Quem é que pode ser núcleo? Todo mundo? Não, gente, não é todo mundo, tá? Não é todo mundo que vai conseguir ser núcleo. Então, olha só. Núcleo. Primordialmente os substantivos. Ou palavras que substituam
substantivos, ok? Então, eu tenho aqui ou o substantivo, ou uma palavra que está substituindo o substantivo. Que tipo de palavra, professora, que pode substituir o substantivo? Ah, por exemplo, um pronome. Pronomes podem fazer isso. Um numeral também pode. Ok? Um numeral também pode. Ok? E também naqueles casos em que eu tenho, né, palavras que sofreram o processo de substantivação. Né? Substantivação. Aquele caso da derivação imprópria. Então, eu não tenho, né, uma palavra que classicamente é substantivo, mas ali ela foi empregada como um substantivo. Professor, eu estou achando que esse caso 1 e esse caso 2 é a mesma coisa. Não, não. Deixa eu te mostrar aqui logo 2 exemplos, tá? Olha só. Por exemplo, vamos trabalhar logo o substantivo. O livro de português é útil. Ai, gente, o livro de português é útil. Ah, todos os livros, né? O livro de português é útil. O que é útil? O livro de português. Quem é que vai ser o meu núcleo aqui? Aqui eu tenho, ó, livro. Tenho aqui um substantivo, ok? Tenho aqui o substantivo. Professor, eu acho que você deu uma erradinha aí, porque aí eu tenho 2 substantivos, né? Tenho 2 substantivos, então aí não é composto, não? Não. Preciso que você fique atento a um outro detalhe. Coloca assim. Perigo. O núcleo não pode ser preposicionado. Preposicionado. O núcleo não pode ser preposicionado, amores. Professora, preposicionada é o quê, hein? É que começa com preposição. Ele inicia, o trecho é iniciado com preposição. Então, olha só. Esse de português, português é substantivo, sem dúvida. Mas ele é iniciado ao trechinho com preposição. Então, faz parte do sujeito? Isso aqui faz, só que quem é o núcleo? Livro. E livro é o quê? Um substantivo. Maravilha. Então, olha só, meu núcleo, um substantivo, né? Oh, perdão, eu sublinhei aqui o errado. Meu núcleo é um substantivo e sempre destacando que ele não pode ser o quê? Preposicionado. Maravilha. Vamos ver um outro exemplo? Vou deixar aqui, ó. Quero agora uma palavra que funcione, né? Substitua, perdão, né? Substitua, não funcione, substitua um substantivo. Mais uma vez, quem pode ser núcleo, um substantivo ou uma palavra que substitua um substantivo. Olha. Estou começando com exemplos bem tranquilos. Estou falando ainda sobre o livrozinho aí de português. Ele foi comprado ontem. O que foi comprado ontem? Ele. Gente, o que é isso? Um pronome? Ou não? É um pronome. Percebeu que esse pronome substituiu o livro? Tenho aqui, ó, uma palavra que substituiu um substantivo. Joia! Justamente aqui eu tenho o meu sujeito. E como eu só tenho um termo, né? Ele é justamente o núcleo. Então eu tenho o núcleo, ó, substantivo ou palavra que substitua o substantivo. Até aqui, tudo tranquilo? Maravilha. Professora, você falou de pronome, mas me mostra aí o numeral também, que eu estou um pouco descrente. Deixa eu mostrar aqui o numeral. Se você passou pela parte de morfologia, você me viu dando um exemplo parecido? As duas fizeram um acordo. Eu posso chegar e dizer assim, ó. Ah, aquelas irmãs viviam brigando por conta da internet, para usar a internet. Gente, detalhe, viu? Só um adendo.
Hoje em dia é muito difícil acontecer, tá? E aí, se você é novinho, na galerinha aí de 20 anos, 20 e pouquinhos anos, você não passou por esse perrengue de disputar a internet com seu irmão, com sua irmã. Eu passei por esse perrengue, você não tem noção. Só tinha um computador em casa, tá? Não tinha celular, o celular só ligava e desligava, meu filho. WhatsApp, jamais, né? Ah, internet no celular, impossível. A internet era discada, era caríssima, você tinha que entrar num pulso único. Quem tiver aí 30 anos está se identificando comigo, tinha que entrar no pulso único. A partir das 2 da tarde do sábado, você se lembra desses perrengues que a gente passava na internet? Para poder usar o quê? E não era para usar muita coisa, não. Era para usar o quê? Ah, bate-papo do Mirk, bate-papo, tinha o da Bol, né? Da UOL. Para baixar uma música, você demorava quanto? Um dia. Um dia todo. Você não tinha essas plataformas de música. Gente, é por isso que hoje em dia o povo é tão agoniado, né? Vou usar a palavra aqui do Nordeste. O povo quer tudo para ontem. Não passou, né? Pelo perrengue que a gente passava e os meus antepassados ainda mais, né? Porque aí, né? Se você for considerar a questão da evolução de tudo, né? De tecnologia, a galera tinha as notícias por meio do rádio, aí depois aquela TV preto e branco, aí depois colorida. Ah, para me comunicar era uma carta, eram 3 meses a carta de navio. Hoje em dia o povo é assim, ó. Ufa, eu quero aprender tudo agora, imediatamente. Né? Então você não disputou a internet com seu irmão e sua irmã, você não sabe o que é perrengue, o que é passar um perrengue. Ah, meus dados acabaram. Oh, gente, grande problema, viu? Pense num problema, você se enfia aí em uma loja, pede Wi-Fi e resolveu sua vida, né? Pede a senha do Wi-Fi. Mas aqui, ó, aqui a gente disputava. Beijo, Dani, né? Te amo, irmã. Te amo não, tô usando te amo coloquial aqui, né? Amo-te, claro. Toda vez que eu digo amo-te, eu acho uma falsidade, gente, tão grande, amo-te. Né? Eu gosto de dizer te amo mesmo, viu? Agora é claro que a gente não escreve, é claro que a gente não ensina assim. Então, beijo, irmã, mas a gente disputava muito essa internet, viu? Era briga, meu Deus, se não houvesse esse problema da internet, a gente mal tinha brigado na adolescência. Mas aí, depois de conversarmos, as duas fizeram um acordo. As duas. Você percebe aqui, ó, eu tava falando aí das irmãs. E agora o meu numeral faz o quê? Substituiu irmãs. Massa, né? Quem é que fizeram um acordo? As duas. É o meu sujeito, né? E quem é o núcleo? Aqui, ó, o meu numeral, que faz o quê? Substitui um substantivo. Menino, massa, né? Pois é, até aqui estamos fluindo, tudo tranquilo? Agora vem cá, vamos fechar. Só aqui no processo de substantivação. Vamos lá, vamos lá. O que é o processo de substantivação? Eu vou pegar uma palavra, né, que é tipicamente de uma outra classe, e vou transformar a bichinha em um substantivo, né, processo aí chamado de derivação imprópria, eu posso muito bem dizer. Até mais à frente eu vou ter esse exemplo, mas eu vou colocar aqui, porque tem hora que a imaginação não flui muito bem não. A bonita não me disse nada. Tô aí, geralmente, gente, aqui, não sei se por aí é assim, mas aqui, quando a gente fala assim, o bonitão não fez isso não, a bonitona, geralmente é que você tá criticando a pessoa, viu? A bonita não apareceu até agora, né? Ela disse que ia entrar aqui no serviço às 8 horas, não apareceu até agora. Então, ó, quem é que não disse nada? A bonita. Só que, gente, bonita por vida é o quê? Um adjetivo. A menina bonita, a atitude bonita. Mas aqui, eu utilizei de forma substantivada. Quem é que não me disse nada? A bonita. Tudo isso é meu sujeito. E quem é o núcleo? Isso aqui, ó. Aqui eu tenho a palavra empregada como substantivo. Ela foi substantivada. Pegaram a ideia de sujeito simples? Isso aqui é o básico. O básico, professora Socorro. Isso aqui é o básico. A gente ainda vai fazer muita coisa. Deixa eu só ver se eu tenho tela. Tenho. Deixa eu ficar nessa outra tela aqui. O que é que a gente vai fazer agora? O meu sujeito simples, gente, ele pode aparecer. Deixa eu dar uns exemplos aqui. Vamos lá. Olha só. O rapaz provocou um problema. Vamos começar agora a trabalhar do nível aí mais tranquilo até alguns exemplos mais interessantes aí, mais difíceis. Quem é que provocou um problema? Não é assim que a gente procura? Lembre-se de que você está seguro aqui
Porque estamos trabalhando sujeito simples determinado, então vamos usar a perguntinha, ok? Então, quem é que provocou um problema? O rapaz. Esse é o meu sujeito simples. Mas olha que legal, eu vou seguir descendo e usando essa mesma base. Inclusive, vou colocá-la aqui no meio, para que você visualize melhor. Vou colocar provocou um problema aqui. Provocou um problema. Eu posso, no lugar de um rapaz, deixa eu colocar aqui, o grupo. Continua sendo o meu sujeito? Sim, quem é que provocou? O grupo. Posso, no lugar de rapaz, de grupo, dizer alguém? Alguém provocou um problema? Sim, posso. Quem é que provocou um problema? Alguém. Perceba, ó, tudo isso aqui é sujeito. Alguém provocou. Eu posso dizer... Ninguém provocou o problema. Ninguém provocou. Posso ou não posso? Posso. Posso ainda dizer... Isso provocou um problema? O isso, claro, isso. Posso sim. Isso provocou. Aquilo provocou um problema. Eu posso, inclusive, gente, ó. Quem provocou um problema? Sim. Aqui eu também tenho um sujeito simples. Olha que legal. Então, você está vendo que se você, em alguns casos, quiser fazer aquela sua interpretação, aquela sua, você estava lá com preguiça, né? Você podia dizer o quê? Isso aqui é o inexistente, isso aqui é o indeterminado. Tá vendo o perigo? Então, eu tenho aqui, ó, vários sujeitos simples, várias opções, ok? Eu posso dizer, olha, ainda, alguns, e aí é claro que eu vou fazer o ajuste, alguns provocaram, vou ajeitar, viu? Que também vamos ajustar, mas não vamos também esculhambar, provocaram. Alguns provocaram problemas, posso fazer isso, ou provocaram um problema, enfim. Isso aqui é sujeito? É. Quem é que provocou? Alguns. Quem é que provocou? Aquilo. Perceba. Quem é que? Quem é que, pergunta faço como? Antes do meu verbo. Quem é que provocou o problema? O rapaz. Quem é que provocou o problema? O grupo. Quem é que provocou o problema? Ninguém. Isso, aquilo, alguns. É assim que você vai fazer. Eu posso ainda, vem cá, segue o baile, dizer assim, ó. A situação gerou constrangimento. Opa, constrangimento. Posso dizer isso. E aí, ó, você vai fazer a pergunta adaptada, né? O que é... Opa. O que é que... Pergunta antes. O que é que gerou constrangimento? A situação. Ó, aqui, outro sujeito simples. Tá captando como o negócio funciona? Posso muito bem dizer assim, ó. O emprego foi disputado por muitos. Opa. Por muitos? Posso mais uma vez, usa a pergunta. O que é que foi disputado por muitos? O emprego? Tranquilo até aqui? Toma muito cuidado também. No tocante à questão... Peraí, deixa eu apagar tudo. No tocante à questão do meu sujeito, quando ele for maior, você tem que se lembrar de que o núcleo, mais uma vez, ressalto aqui, ó. O núcleo não pode ser preposicionado. Preposicionado. O núcleo não pode ser preposicionado, não. Não pode. Então, cuidado para não ficar vendo núcleo onde não há. Então, ó. Deixa eu ganhar espaço, quero fazer um negócio maior. O desenvolvimento de medicamentos importantes. Não, peraí. Mais importantes
gasta mais tempo e recursos. Vamos lá? O desenvolvimento de medicamentos mais importantes, gente, no sentido de, para doenças mais complicadas, tá certo? O desenvolvimento de medicamentos mais importantes gasta, né, envolve mais tempo e recursos. Eu vou até tirar esse gasto e vou colocar envolve. Envolve. Envolve mais tempo e recursos. Como é que você vai fazer? O que é que, a pergunta é aqui, né? Identificou o verbo? Não, você não está identificando o verbo porque a letra está horrível. Envolve, vamos lá. Envolve mais tempo e recursos. O que é que, pergunta antes, o que é que envolve mais tempo e recursos? Agora vem para cá com outra cor. O desenvolvimento de medicamentos mais importantes. Professora, que sujeito enorme, sim. Ó, meu sujeito. Professor, então ele é composto, né? Tem vários núcleos. Não, gente, olha só quem é o núcleo. Só isso aqui. Desenvolvimento, eis aqui o meu núcleo. Tá, e todo esse resto? Gente, ó, esse pedacinho aqui é iniciado por preposição. Aqui eu tenho um advérbio. Você viu o advérbio lá, figurando como possibilidade de núcleo? Pois é, não pode. Importantes, pode. É um adjetivo. Não, gente, só se ele estiver tomando lugar de um substantivo. Então, ó, eu tenho desenvolvimento, que é um substantivo, inclusive abstrato. Eu tenho aqui, ó, um substantivo, ele é meu núcleo. Medicamento é substantivo, sim, só que ele está iniciado por preposição, então isso aqui não pode ser núcleo. O mais é um advérbio e importantes um adjetivo. Essas palavras não estão substituindo substantivos. Então, resumo, um negócio desse tamanho, mas eu só tenho núcleo. Então, o meu sujeito simples. Tranquilo até aqui? Ô, meu amor, você tá vivo? Tá aí, tá prestando atenção? Já começou a cochilar? Tome cuidado, viu? Lembre-se do que você está fazendo aqui. Por que é que você está aqui mesmo? Para passar, né, na prova e nunca mais ter que ver isso? Professora, quando eu passar na prova, eu pretendo queimar todas as apostilas. Nunca mais falar sobre negócio de sujeito. Tudo bem, pode fazer, mas vamos passar primeiro, tá só? Mais exemplos. Vamos analisar esses casos? O número de assaltos no último mês assustou a população. Vou focar no meu verbo. Foi isso que a tia pediu para eu fazer. Focar no verbo. E aí agora eu vou fazer a perguntinha. Professora, lá naquele seu checklist, você pediu para eu fazer logo o negócio de eliminar inexistente, eliminar indeterminado. Mas agora você não precisa fazer. Por quê? Porque você sabe que eu estou trabalhando sujeito simples. É claro que na sua prova não vai estar separado em bloquinhos, né? Vai estar tudo misturado. Mas aqui vamos, por enquanto, pular essas etapas, tá bom? Vamos direto para o uso da perguntinha. Por quê? Porque você tem certeza de que estamos trabalhando aqui sujeito simples. Então, o que é que... Vamos continuar usando. Então, gente, o que é que... Faz a pergunta antes. O que é que assustou a população? O número de assaltos. Ó, o meu sujeito aqui. Maravilha, meu sujeito está aqui. Gente, começo de conversa, viu? As bancas adoram colocar assim, ó. Assustaram. E aí coloca até assim, nos últimos meses, para você perceber tudo no plural. Assaltos nos últimos meses assustaram. Passa, nossa, despercebido que é uma beleza. Toma cuidado. Eu disse a você que é fundamental o entendimento de sujeito, para que você consiga fazer uma concordância legal, né? Sim, por quê? Porque a regra geral da concordância, a regra geral da concordância é o quê? Quem é que manda no verbo? O núcleo. Quem é o núcleo aqui? Ó, de assaltos é substantivo, mas está preposicionado. Quem é o meu núcleo? O meu núcleo, gente, é a palavra número. Número está no singular. Então, número assustou. Percebe? Então, olha só. Tudo isso aqui, em vermelho, é o meu sujeito. Porém, o meu núcleo é número. Eu tenho apenas um núcleo. Sujeito é simples. E toma cuidado, o verbo precisa estar no singular.
Constam no contrato algumas alterações importantes. Toma muito cuidado. Se você não seguir o checklist da tia, você vai fazer assim, ó. Constam o quê? Mas, professora, tanto faz o que é que, o quê? Tanto faz. Ah, não faz, não tanto faz, não? Tanto faz eu dizer o que é que, né? Consta ou consta o quê? Não, tanto faz não, vem cá. Se você fizer consta o quê? Consta o quê? Algumas alterações importantes. A banca, gente, ela vai tentar fazer isso com você 1000 vezes. Dizer que isso aqui é o complemento do verbo. Consta o quê? Algumas alterações importantes. Essa aqui, né, merece o prêmio de pegadinha Lagoa Azul, viu? Mais batida que tudo. Pegadinha Esqueceram de Mim. Pegadinha Titanic. Coisa que já foi repetida 55 vezes, né? Então, isso aqui aparece 1000 vezes em prova e os alunos seguem caindo. Por quê? Porque concurseiro vai tomando posse, vai entrando outros, né? Querendo vaga. E aqueles que ainda não estão estudando, tão firme, eles caem mesmo. Então, toma muito cuidado. Você não vai fazer consta o quê? Lembra que a gente combinou? Não vamos procurar objeto? Isso aqui você não vai procurar objeto. Ah, tá bom, é o objeto, certo? E meu sujeito? Cadê? Você classificou? Não posso fazer isso, não posso ir atrás do objeto antes do sujeito. Então, nada de consta o quê? Como é que você vai perguntar? O que é que... O que é que consta? O que é que consta no contrato? Olha só. Vou usar aqui o meu vermelhinho. Algumas alterações importantes é o meu sujeito. Gente, o sujeito, quando ele aparece depois do verbo, a gente chama de pós-posto, tá? E pode sim ser cobrada essa nomenclatura na tua prova. Sujeito, pós-posto, posto após o verbo. Nada demais, posto depois, pós-posto. E aí, ó, tem um sujeito simples ou composto? É só você focar no núcleo, use aí, né, seus conhecimentos. Cadê o substantivo? Ó, alterações. Algumas um pronome indefinido que acompanha, então não é. Importantes é um adjetivo que acompanha, não está substituindo, então ó, o núcleo. Tenho aqui um sujeito simples. Quer que a sua banca vai fazer? Bora ver a realidade? Olha o que tua banca vai fazer contigo. Por favor, não cai nessa não, ó. Consta no contrato algumas alterações. É isso que ela vai fazer contigo. Ela vai fazer o uso do verbo de forma indevida, fazendo, né, na esperança de que você passe batido. Por quê? Consta no contrato algumas alterações, né? Você, vai perder o foco, não vai perceber que alterações é núcleo e vai acabar fazendo essa concordância errada. Gente, se o núcleo é alterações, alterações constam. Eu preciso disso aqui no plural. Alterações constam, tá bom? E esse a bonita ainda não me pagou, até já fiz com você, tá? Tem nem muita graça. Quem é que ainda não me pagou? A bonita. E o núcleo aqui, ó. É o meu bonita? Não porque é um substantivo, né? Aqui ele foi, não porque é um substantivo, não, perdão, não porque é um adjetivo, e sim porque aqui se tornou substantivo. Pegaram aqui? Estão entendendo? A gente vai terminar esses exemplos. Calma, estamos acabando, eu vou dar uma pausa para você tomar sua água, para você, meu Deus, eu preciso chorar um pouco, professora. Tá, chora ali um pouquinho, depois volte, tá bom? Mas a gente vai resolver esse negócio, olha só, estamos acabando. Segura na mão de Deus e vai, olha só. Meninas, chegaram novidades na loja. Gente, isso aqui aparece direto e olha, galera da rede social aí, por favor, chegou novidades, não façam isso não. É só o que eu vejo, meu Deus, nas minhas redes sociais. Venha, Denise, chegou vários modelos de blusinhas, chegou vários modelos, isso aqui tá errado. Como é que a gente vai fazer? Por favor, não caia na bobagem, só porque o teu sujeito está colocado fora da ordem padrão. Usa, por favor, a perguntinha. O que é que chegaram? Novidades. Olha quem é meu sujeito. Sujeito simples. E se as novidades chegaram, eu não posso dizer chegou, gente. Aqui, ó. Apenas uma palavrinha é o meu sujeito e ela está no plural. Não dá para fazer chegou.
Não dá. E ainda sempre haverá alguém que vai até confundir e dizer que meninas é o sujeito. Gente, isso aqui é o vocativo, tá? Eu sei que se você está aqui é porque você provavelmente não viu ainda, a não ser que você esteja a título de revisão, você ainda não deve ter visto as demais funções. Mas toda vez que você chamar alguém, fizer, né, tá conversando com a pessoa, chamando a pessoa, se dirigindo a ela, fulano, meninas, prezado fulano, isso aqui não é sujeito, tá? Isso aqui é o vocativo. A gente verá depois. Então toma cuidado. Vamos lá, estamos fechando. Por causa da falta de lugares no avião, ocorreram reclamações. Mesma lógica de chegaram novidades. Só coloquei esse negócio todinho antes, né? Um adjunto adverbial de causa, só para atrapalhar aqui e bagunçar o coreto. Porque, na verdade, o que é que ocorreram? Reclamações. Tua banca vai trazer assim. Ocorreu. Então, você já tem que estar ligado em relação a isso, tá bom? Se são as reclamações, o meu sujeito, ó, sujeito, reclamações, jamais ocorreu. Ocorreram. O que é que ocorreram? Reclamações. Extremamente comum a banca colocar adjuntos adverbiais entre o sujeito e o verbo, ou bem antes, jogar o sujeito lá para frente. Para quê? Para você perder o foco e se atrapalhar na identificação desse sujeito. Então, siga o checklist aqui da tia. Existiam algumas dúvidas sobre o caso. Mesma coisa, gente. O que é que existiam? Algumas dúvidas. Tenho aqui o meu sujeito simples e o núcleo, dúvidas. Em relação ao verbo existir, professora, eu já estudei um pouco. E eu me lembro que parece que tem um negócio a ver com o existir aí, que é inexistente o sujeito, viu? Tem um negócio aí que eu me lembro, que é a ver com, um negócio com o sentido de existir, ou é o existir, que diz que o sujeito é inexistente. Só que você tome cuidado com suas informações. Por isso eu pedi, você vai fixar direitinho os casos, tá bom? O verbo existir é um verbo como outro qualquer, tá? Normalzinho aqui, eu tenho sujeito sim. O que é que existiam? Algumas dúvidas. E aqui, ó, aqui é para fechar na brincadeira, viu? Todas as vezes que o teu sujeito vier pós-posto, né? Ou, enfim, estiver fora lá do lugar padrão, vier depois do verbo, no meio, vier aí fora do lugar padrão, eu vou brincar com vocês por aí, dizer que é caso de cão arrependido. Gente, isso aqui é aquela, para quem era, né, ou é fã de Chaves, Chapolin, tem um episódio lá que fica lá aquele Festival da Boa Vizinhança, eu acho que ele fica repetindo. Volta o cão arrependido, acho que é com suas orelhas tão fartas. Acho que é isso. Você consegue completar daí? Acho que é com o osso ruído e o rabo entre as patas. Vocês se lembram disso? Gente, eu vou dizer que é caso de cão arrependido. Por quê? Me diga uma coisa. Qual é a diferença de dizer volta o cão arrependido ou o cão arrependido volta? Qual é a diferença, meu senhor, qual é? Não tem diferença, gente, tanto faz. Quem é que volta? O cão arrependido. O cão arrependido. Tanto faz. A única diferença é que ele está fora da posição padrão. Então, cuidado para não cair na besteira de dizer volta o quê? E dizer que isso aqui é objeto direto, tá bom? Vou ficar sempre fazendo essa brincadeira. O núcleo aqui é cão. Tenho aqui o meu núcleo, sujeito simples e... Ufa, a gente terminou sujeito simples. Professora, você ficou comigo aqui esse tempo todinho e a gente está no simples. Em que ano sairemos? Quando terminaremos sujeito inexistente? Galera, essa é a parte mais longa, tá bom? Preciso deixar você muito já orientado em relação ao sujeito simples. O composto e o oculto vão fluir rapidamente, em menos da metade desse tempo, e depois a gente vai aí também trabalhar inexistente e indeterminado. Então, vamos dar aqui uma pausa, toma uma água, respira, né? Segura na mão de Deus e volta, tá bom? Eu te espero já já.